Eu me chamo Ítalo, sou pastor adventista e estou servindo aqui no Equador, no Colégio Adventista do Equador, CADE. Desde que eu me tornei pastor, eu sempre trabalhei no mesmo lugar, em São Paulo. E aí em São Paulo tem muitas oportunidades. Eu tive esse privilégio de passar os últimos 11 anos aí sempre trabalhando em São Paulo. Até que chegou um momento que eu senti o chamado de Deus, entendi que Deus queria me usar e poderia me usar em outras partes do mundo também. Eu comecei então, eu trabalhava aí nos últimos anos, trabalhava como coordenador de capelania e uma das minhas atividades era coordenar as missões, as mission trips da educação adventista para a Amazônia. E aí então que comecei a ter essa convivência, esse contato com os missionários, com aqueles que já atuam no Instituto de Missões Noroeste, e foi ardendo mais esse chamado, esse fogo para a missão, até que um dia eu entendi que de fato Deus me queria no campo missionário. O desafio é que eu sou casado, tenho 2 filhas e um chamado como esse é um chamado para a família. Você não pode ir sozinho, você não deixa sua família e vai. E um dia então, conversando com Deus, eu pedi para Ele tirar do meu coração esse fogo, esse ardor por estar no campo missionário, porque eu tinha a minha família que precisava desse conforto. Mas que se fosse da vontade dEle, que Ele conversasse com a minha esposa. Porque eu, sendo sincero, não tinha assim coragem de conversar com ela, de trazer um assunto tão delicado. E de fato aconteceu que Deus falou com ela. Depois de alguns meses, ela me chamou para conversar e a gente começou a falar sobre a possibilidade de sair, de estar em um outro lugar que pudéssemos servir mais, servir melhor. E por casualidade ou por providência de Deus, nesse mesmo dia, a minha filha mais velha fez uma atividade avaliativa, uma prova de ensino religioso na escola. E a última questão dessa prova era justamente a questão: se você e sua família recebessem um chamado de Deus para fazer uma coisa muito diferente, em um lugar muito diferente, como você responderia? E ela tinha feito essa prova e nesse dia que nós conversamos, ela chegou em casa com essa prova. E a resposta dela era: eu aceitaria com alegria e iria onde Deus manda. Nós não tínhamos falado com ela, não tínhamos conversado com ela, mas ali nós entendemos que Deus estava chamando toda a família para isso. Daí para frente, busquei a administração do meu campo, com bastante oração, um pouco de medo também, mas buscamos ali para expressar nosso desejo de servir no campo missionário. E Deus foi conduzindo tudo de uma maneira muito bonita, até que, depois de alguns meses, entendemos que viríamos para o Equador servir aqui. Existe hoje um plano da divisão sul-americana para apoiar alguns países, dentre eles aqui o Equador, a União Equatoriana. E aí eu vim para cá como obreiro interunião e hoje tenho esse privilégio de servir aqui como capelão. O Equador, a Igreja Adventista, ela existe, ela está até certo ponto consolidada, mas é uma igreja muito carente de recursos financeiros, de recursos humanos inclusive. Então, de alguma forma, a gente tem a possibilidade de abençoar esse campo com o recurso humano, com o trabalho, com a nossa presença aqui. Então, isso é muito positivo para nós e para a igreja local também. O campo missionário, ele é desafiador. E aí eu acredito de fato que é para gente como a gente de verdade, de carne e osso, mas é para gente que entende o chamado de Deus. A gente se prepara ao máximo, se capacita, mas a gente nunca está pronto de fato. E para mim isso é bom, porque ensina a gente a depender de Deus. Então, de tudo, eu entendo que o missionário ele precisa de disposição, disponibilidade. Ele está disponível, ele não está pronto, ele não sabe de tudo, ele não tem todas as respostas, mas ele tem disponibilidade. E com essa disponibilidade ele vai, e Deus vai conduzindo, e Deus vai ensinando a gente que a gente depende dele, que a gente precisa dele. A gente encontra aqui, como em todas as partes, na educação adventista, você tem um público muito grande de não adventistas. Aqui no CADE não é diferente. Nós temos adventistas, mas a grande maioria não é adventista. E precisam ser evangelizados, têm que ser alcançados. E aí entra a figura do capelão. E eu estou aqui, tenho essa visão muito clara de que estou aqui para, de alguma forma, alcançá-los. E alcançá-los usando os métodos de Cristo, mas também alcançá-los por meio de classes bíblicas, por meio de estudos bíblicos, a visitação, o que naturalmente nós já fazemos no Brasil, mas que não é tão forte aqui. Então essa troca também é importante, para que de alguma maneira a instituição entenda que é possível sim fazer mais. É possível ter classes bíblicas, é possível dar estudos bíblicos, é possível convidar ao batismo, apelar os corações ao batismo. Então isso acaba de alguma maneira sendo importante pelo recurso que é enviado, mas também pela experiência que é trocada. A gente percebe que às vezes precisa de um pouco mais de atitude no convite, no chamado para a pregação do Evangelho de fato. E nisso a gente pode contribuir um pouco, então a gente espera avançar nesse sentido. A gente espera passar 5 anos aqui, então os próximos quase 5 anos, 4 anos e alguns meses. E nesse período a gente acredita que
possa, de alguma maneira, contribuir, trazendo um pouco mais de vida, ajudando as pessoas a compreenderem seu lugar também. Eu entendo que eu preciso estar aqui nesse momento. E se Deus vai me conduzir depois para outra parte, se vou alcançar ou não, chegar na janela 1040, eu entendo que é um processo e que Deus está me preparando aqui. Então eu entendo que Deus, de fato, tinha esse plano. E isso tranquiliza meu coração e me enche de felicidade. Quando eu vejo as minhas filhas falando em espanhol, correndo por aí, fazendo amigos, falando de Jesus para outras pessoas, quando a gente saiu para entregar livro missionário e elas ali também, a minha esposa envolvida, eu não podia estar mais feliz. Então, o campo missionário ele tem desafios. O campo missionário dá medo às vezes, mas a felicidade que a gente sente enquanto está aqui, sabendo que está debaixo da vontade de Deus, não tem igual. Ser um missionário é viver a vontade de Deus. Ser um missionário é depender de Deus. Você pode ser missionário onde você estiver. E isso para mim foi importante entender também. Às vezes, quando nós saímos do nosso país, nós somos criticados por sair do país. Eu tive familiares que disseram, tem trabalho aqui no Brasil, você está bem aqui, tem um monte de coisa para fazer. Mas Deus ele chama alguns para sair. Não chama todos. E não porque são melhores ou piores, Deus tem chamados diferentes para cada um. E eu entendi que ser um missionário é carregar, portar, transportar a mensagem de Deus para quem está perto de você, onde Deus espera que você esteja. Jesus deixou tudo lá no céu e veio para cá. O que eu deixei no Brasil, o que eu deixei em São Paulo foi muito, mas não chega nem perto do que Jesus deixou. Para mim não existe outra possibilidade que não ser um missionário. Se eu não sou um missionário, eu não estou vivendo o que Deus espera de mim, então eu preciso ser um. No cumprimento da missão, sem dúvida alguma, a plataforma educacional se apresenta como uma das bases principais para o desenvolvimento de verdadeiros discípulos do Mestre. A educação cristã trata dos ensinos de Cristo aqui nas Escrituras. Ela é essencial na formação de verdadeiros discípulos por Mestre. Em realidade, foi assim que Jesus ministrava aos seus discípulos. Ele tinha como objetivo treiná-los para cumprir uma missão, a missão de anunciar o seu Evangelho para a salvação de todos os povos. Jesus Cristo ele deixou essa missão bem definida no seu encontro com o publicano Zaqueu lá em Jericó. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Paulo, por sua vez, um dos maiores mestres no Novo Testamento, coloca de forma muito clara ali ao jovem pastor Timóteo: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. E nesse texto nós encontramos 3 princípios da educação cristã no cumprimento da missão: informar, formar e transformar. Timóteo ele foi informado, o conteúdo ali. Ele foi formado no seu caráter e transformado pelo testemunho. Já no Antigo Testamento, Salomão nos adverte afirmando: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Portanto, quanto mais pudermos compartilhar quem é Deus dentro do processo educacional, maior serão as oportunidades para o desenvolvimento do ser humano como um todo. E é por essa razão que a educação cristã vai muito além da estrutura física, de um currículo ou de materiais didáticos. A educação cristã consiste em construir o conhecimento, levando os alunos a serem ativos participantes no processo educacional, ao invés de meros ouvintes passivos. Em um dos mais diretos conselhos da Palavra de Deus sobre a importância da educação aos nossos filhos, nós lemos o seguinte: gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Quão sábio é esse conselho! Ademais, se nós vemos a educação como um processo contínuo que se desenvolve a vida inteira, independentemente do ambiente escolar, maior importância deve ser dada aos ensinamentos compartilhados com crianças e jovens. Por essa razão, a educação adventista tem sido uma bênção não apenas para a educação dos nossos filhos, mas também como uma maravilhosa ferramenta no cumprimento da missão. Milhares de lares são hoje influenciados pela educação adventista, que tem levado alunos e seus familiares a viver uma experiência verdadeira com Deus. A educação adventista transmite mais do que apenas conhecimento acadêmico. Ela busca promover o desenvolvimento harmônico de cada aluno de maneira completa, levando em consideração todas as dimensões da vida humana: o lado social, o aspecto físico, o intelectual, mas principalmente a dimensão espiritual.
A proposta de ensino da Rede Educacional Adventista tem como propósito atender às necessidades gerais do aprendizado, estimulando ali a criatividade, o senso analítico, buscando assim transformar conhecimentos e atitudes, tendo como ponto de partida soluções de problemas que levem os aprendizes à realidade da vida. Com o princípio humilde em 1875, com a abertura da Battle Creek School no estado de Michigan, nos Estados Unidos, a educação adventista buscava naquele momento atender os níveis elementares e secundários do ensino básico. Mas desde então, buscando cumprir a missão de também fazer discípulos dentro das oportunidades existentes no meio educacional, a Rede Adventista de Educação ampliou com atuação ali em todos os continentes, expandindo a sua ação a todas as famílias que apreciam uma filosofia integral de educação e métodos atuais e relevantes de ensino. Hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia opera 8.515 instituições educacionais em mais de 100 países, com aproximadamente 2 milhões de estudantes ao redor do mundo. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem realizado através da educação adventista e nós contamos sempre com as suas orações e direta participação. E nunca se esqueça, eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Educação também é missão.